Pai do Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão Cleverson Viana, estou aqui juntamente com o jovem Eduardo Henrique. Nós estamos aqui para apresentar para vocês a nova lição do novo trimestre, agora do segundo, lição dos jovens, que tem por título Tempo de Conquista. Iremos falar sobre a fé e obediência no livro de Josué, uma lição muito boa, muito importante para nós. E essa primeira lição agora, ela é uma lição introdutória, né? Não vamos se aprofundar muito dentro do que a revista vai apresentar em 13 lições, né? Mas é mais para apresentar o livro de Josué, né? Ou o que nós iremos falar aqui no decorrer desse trimestre, que terá início agora no próximo dia 5. Então nós vamos comentar com vocês aqui um pouquinho sobre essa primeira aula. O livro de Josué, Tempo de Conquistas, que seria agora no dia 5/4, né? Primeira lição, próximo domingo. Então nós vamos ler aqui o texto do dia, a síntese e também vamos ler o texto bíblico aqui. O texto do dia está escrito assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. A síntese: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. O texto bíblico dessa primeira aula está lá em Josué, do primeiro versículo até o versículo de número 6. Eu vou pedir para o Eduardo ler aqui e já nós vamos para a introdução. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 6. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Amém. Já vamos aqui para a introdução. Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma grande geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra, como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o Rio Jordão. Nesta série de lições conheceremos as vitoriosas e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Então nós vamos aqui ver, né, que Josué ele teve ali uma dura missão, assim vamos dizer, que foi de substituir um grande homem de Deus, né, que era Moisés. Moisés que não teve lá o privilégio, né, de entrar na terra prometida, ele somente viu ali quando Deus o levou até acima ali do Monte Nebo, né?
e ele morreu ali, mas ele deixou ali o sucessor, que é Josué. E Josué que conduziu o povo até a Canaã prometida. Então nós vamos ler aqui o primeiro tópico, que diz assim: o livro de Josué, a visão panorâmica. O Eduardo vai ler para nós aqui. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus, após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué, há apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais neles escritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Nós vamos tomar esse ponto aqui, ó. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrito no livro de Números. Nós vemos aí que não era para o povo, né, eles ficar 40 anos no deserto. Assim, ó, alguns calculam aí que seria 40 dias, mas por desobediência do povo, né, eles acabaram ficando 40 anos ali vagando ali pelo deserto, dando voltas ali, né, até chegar o tão sonhado dia, né, de adentrar. Mas aquela primeira geração que saiu lá do Egito também não entrou ali na terra prometida, né, foi somente seus descendentes. E Josué, que teve esse grande privilégio aí, né, de entrar na cidade, né, de Jericó ali, de roubar os muros, né, dando aquelas 6 voltas, tocando ali as buzinas. Depois ele conduziu o povo até essa cidade, no qual repartiu as terras ali e foi tomada por possessão. Então agora nós vou ler aqui o segundo subtópico: como era o mundo na época. Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançado, mas outros, por seu turno, sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização Jamon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, a população começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais, porém não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo surgiu no México. Os Olmecas, por volta de 1500 a.C., o Império Assírio viria a surgir 1200 anos antes de Cristo, e somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus. Quanto a Babilônia e a Síria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem em Israel. Porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos mostrou-se ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Então nós vemos aqui que Deus, desde o princípio, né, quando ele tirou o povo lá do Egito, o plano para Israel era um plano grande, né? Israel é um país aí hoje considerado um país de primeiro mundo, tanto ali, né, segundo o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, ele está ali entre muitos países que hoje são considerados países de primeiro mundo, tanto ele está junto ali com a Austrália, Bélgica, Alemanha, Itália, que são aí alguns dos países considerados de primeiro mundo. Israel está incluso ali, juntamente com esse país. Então, o projeto de Deus sempre foi e sempre será grande, né, para Israel. Ali, como diz, o Edu vai achar para nós em Isaías 41:14, ele vai ler ali, quando Deus usa o profeta Isaías se referindo ao vermezinho de Jacó, o povinho de Israel,
Então, mostra aí a grandeza desse povo, a grandeza desse país hoje, né? E aqui a lição está nos mostrando. Pode ler, Eduardo. Isaías 41, versículo 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. Eu e o teu Redentor é o Santo de Israel. Redentor, né? O libertador, o salvador ali de Israel é o nosso Senhor Deus. Tá bom, agora nós vamos para o terceiro subtópico, Canaã. O Eduardo vai ler para nós ali. Terceiro subtópico, Canaã. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul. A 1.100 quilômetros para o nordeste encontrava-se Nínive e para o leste também a 1.100 quilômetros a Babilônia. Mais além, a 1.600 quilômetros, localizava-se Pérsia, para o noroeste, a 1.300 quilômetros, a Grécia, e após a 2.400 quilômetros, a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra do Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não, o Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca notabilizou como povo conquistador como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. O propósito de Deus para Israel era que eles fossem libertos e tivessem uma vida digna, né? Que Deus ali, enquanto estava ali no deserto por 40 anos, Deus mandou maná, Deus fez sair a água da rocha, Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão. Agora eles teriam que viver ali, né, do seu trabalho, do seu sustento, mas só que eles estavam ali numa terra próspera, né, uma terra como o Senhor mesmo prometeu, né, uma terra que manava leite e mel. Então tudo que eles plantassem dava, né, eles seriam ali prósperos em tudo. Então esse é o desejo de Deus para nós, né, que nós tenhamos o necessário para viver, mas também que nós sejamos dependentes dele, né? Porque eu serei abençoado a partir do momento que eu coloco a dependência da minha vida totalmente nas mãos do Senhor, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós, e assim como Ele falou para Josué e para Moisés também, né? Que onde eles colocassem a planta dos seus pés, né? Eles iam tomar posse daquele lugar. E foi assim que aconteceu. Então que nós venhamos colocar isso em mente, em tomar aí Josué como exemplo. E mesmo assim, mesmo, tem gente que esquece, né? Quando eles estão ali na prova, no vale, né, eles lembram de Deus. Mas quando Deus coloca na bonança ali, né, numa terra fértil ali, eles acabam se esquecendo de Deus. Tanto que a orientação de Moisés, antes dele morrer ali, para que o povo não esquecesse de tudo que Deus fez por eles, né? Então que nós não venhamos esquecer, né, quando nós formos abençoados por Deus, nós não se esquecer do que Ele fez por nós. Vamos ler então aí o segundo tópico agora. Propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Vamos ler do propósito. Propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde, o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmos 44, versículo 3. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim,
Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os aos que servissem fielmente ao Senhor. Então, nesse tópico aqui, nós vamos mostrar aí, né, todas as fases de Josué ali no seu livro, né, que começa ali pelas batalhas, né, começa derrubando as muralhas de Jericó, destruindo toda aquela cidade, todos aqueles habitantes, menos ali Raabe, né, que escondeu ali os espias. Depois destrói aquela cidade lá chamada Ai. Depois vem a vitória de Josué sobre os diversos reis, né, que está ali no capítulo 10 e no capítulo 11. E também a repartição das terras, né, ali para as tribos, está no capítulo 13. E depois a sua morte, né? Josué morreu ali com 110 anos, depois de terem ali tomado posse da terra prometida. E agora nós vamos para a divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira: preparação para a conquista, né, quando ali Josué envia os espias até a Jericó, depois ele manda que o povo santifique ao Senhor, né, porque no outro dia ali Deus ia fazer maravilhas no meio deles. Depois a conquista efetiva, que quando o povo toma posse ali da cidade de Jericó, depois a repartição das terras, como já falei, para as tribos, né? E depois a mensagem final de Josué. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Como eu já disse, né? Não é somente agora que eles conseguiram o que eles queriam, que vão esquecer totalmente ali do que Deus havia ordenado a eles para que eles seguissem, né? E agora nós vamos para o valor, que é o subtópico 3 do tópico 2. Pode ler, Eduardo. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico. Pode narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão, no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente sua promessa. Então nós vemos aqui, né, que apesar de terem havido grandes homens de Deus, grandes profetas na terra, né, todos eles eram sujeitos aos mesmos erros que nós somos hoje, né? Eles não eram perfeitos, né? Apesar de serem, hoje nós temos que tomar muito deles como exemplos, né? De fidelidade a Deus, de serviço prestado a Deus, né? Eles também eram falhas, né? Tanto que Deus teve que enviar Jesus, né? Perfeito, né? Homem ali sem mácula, né? Sem nada, sem erro, sem pecado, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. E muitos dizem, né, naquela passagem que Acã lá, né, ele, quando Deus ordena que o povo derrubasse as muralhas de Jericó, tomasse aquela cidade, mas que não era para tomar nada daquela cidade para eles, né, era para ser consagrado ao Senhor. Mas Acã ali, ele não aguenta, né, ver ali muitos ouros ali, né, muitos objetos valiosos, e toma para si e fica escondido. E a punição dele, Deus puniu matando ele e toda a sua família, né? E muitos falam que se fosse Moisés, nesse caso, Moisés teria ali intercedido ali a favor de Acã, né, talvez evitado ali que Deus ali matasse Acã, né, desse essa punição aí, porque várias vezes Moisés ele intercedeu a favor do povo, né? Deus era para ter acabado com aquele povo lá, já ali no Mar Vermelho mesmo, né?
Mas não, Moisés ele sempre foi intercessor, né? Sempre Deus ali ouviu Moisés, né? E não acabou destruindo essa nação, né? Que no final seria essa nação eleita aí, né? E também quando Josué foi enganado ali, né? Pelos gibeonitas, né? Então ele fez uma aliança ali com os gibeonitas e não consultou a Deus, né? E foi um dos seus erros aí. No final acabou tendo uma consequência. Agora nós vamos vamos falar um pouco aqui do tópico 3, né? Antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. Pode ler, Eduardo. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morreriam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios e manassais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos. Porém, Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Como os hebreus conseguiriam chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Então aqui nós vemos, né, que o povo agora estava vivendo a promessa, né, que Deus havia prometido a Moisés, né, quando eles saíram lá do Egito, que eles habitariam numa terra fértil, uma terra que mana leite e mel, e estavam ali agora, né, usufruindo desse bem, né? Claro que com o poder de Deus, com o auxílio de Deus, né, venceram diversas guerras, passaram por várias dificuldades, né, Mar Vermelho, coisas terríveis ali, e Deus os fez passar por tudo isso, né, são e salvos. Só demoraram mais do que devia ali pelos seus próprios erros, né, porque seria uma caminhada curta, né, mas eles por serem ali inadimplentes, né, com o que Deus havia ensinado a eles, né, muitas vezes desejando voltar ao Egito, né, morrerem lá do que seguirem em frente, né, para essa tão sonhada terra aí. Mas Deus não é o homem, né, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, com certeza ele iria cumprir. Agora nós vamos ali para as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida, e por orientação do Senhor, Moisés convocou a reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor, né? Ele fala aqui de Moisés, que mesmo ali sabendo, né, que não entraria na terra prometida, não entraria em Canaã, ele ainda foi lá, exortou o povo, né, orientou o povo, não se desvie dos seus caminhos, né, não deixe de obedecer a lei do Senhor, né, e ele foi fiel até a morte, mesmo ali, ele vendo a terra prometida, né, ele não podendo entrar nela, ele ainda cumpriu a sua chamada ali desde o último momento. E lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, no último capítulo ali, quase passando ali para Josué, a Bíblia vai relatar ali, né, que nunca houve nem haverá homem igual a Moisés, né, que viu ao Senhor face a face. Vamos aqui agora para um novo tempo de fé e expectativas. O último subtópico aqui do tópico 3. Um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorreu 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Agora, para entrar na Terra Prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do Rio Jordão. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína e atemporal. Nos dias de Jesus, os que iam até com ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a sua cura.
Então nós vemos aqui, né, que quando lá atrás, quando o povo saiu lá do Egito, né, passou por alguns obstáculos, quando Moisés envia lá, né, aqueles 12 espias lá para espiar a terra de Canaã ali, né, e eles voltam lá com algumas coisas, com algumas provas que a terra era realmente uma terra que mana leite e mel, né, trouxeram ali uvas, né, cachos de uvas, de figos ali, romãs, que é uma outra fruta lá, trouxeram, né, e realmente comprovaram, né, mas apenas Josué e Caleb ali foram os dois espias que quiseram, né, não, nós temos condição, os outros espias, eles ficaram com medo do que encontraram ali, né, porque além de ser uma terra fértil, eles também encontraram ali um povo, né, um povo grande, né, os heteus, os jebuseus, os amorreus, estavam habitando ali, né, eles temeram, né, e desejaram voltar até o Egito, né. Imagina só, né, depois de estar tão próximo ali, tão perto, desejar voltar, né, para um lugar onde eles eram escravos, né. E aí, com isso, a ira do Senhor se acendeu com eles, né. E Deus então só não os matou ali mesmo, consumiu ali mesmo por causa de Moisés, né. Mas também foi ali, como é que fala, a gota d'água, né? Porque Deus disse ali que naquela ocasião que aquela geração não herdaria a terra prometida, né? Somente a geração que viria após eles, né? E foi realmente o que aconteceu. Por isso que eles ficaram peregrinando ali pelo deserto durante 40 anos, né? E a outra geração ali, quando se deparou ali com o obstáculo do Jordão, dos muros de Jericó, né? Tudo ali que Josué instruiu eles fazer, eles fizeram, né? Quando os sacerdotes ali, né, foram incumbidos de levar a arca, né? E quando eles colocaram o pé no Jordão, ali no Rio Jordão, o Jordão também ficou em seco, eles passaram em seco, né? Quando Josué mandou ali eles darem 6 voltas ali ao redor da cidade de Jericó, eles fizeram, obedecendo, né? Somente Acã ali que furtou algumas coisas ali que não era para pegar, né, da cidade. Mas no mais, então vocês vê a diferença, né, de uma geração e da outra, da fé, né, porque a palavra aqui está falando sobre fé, né. Então eles tiveram fé, né, eles creram que mesmo em menor número Deus estava com eles, e quando Deus está conosco, não há ninguém, nada que possa impedir a operação dele, né, as maravilhas que ele fará em nossas vidas. Então nós vamos aqui na conclusão. O livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhe foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Então, que possamos ter aí essa fé, né? Essa mesma confiança em Deus, sabendo que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Então que nós possamos aí, né, continuar aí. Nós estamos gravando aqui essa lição porque estamos impedidos aí, devido aí uma norma aí das autoridades aí, né, de não poder nos reunir nos templos, mas estamos gravando aqui, né, para nossos jovens aqui da nossa congregação e também para quem tiver interesse aí, né, e creio que essa é a maneira mais eficaz, maneira mais simples, mais barata, porque uma revista de escola dominical é bem em conta, né, para você adquirir, e você tem aqui uma coisa muito valiosa, né, que você pode extrair muitas coisas e aprender muito mais da palavra do Senhor. E deixa aqui nosso recado, né, frequenta a escola dominical. Hoje aí a escola dominical tem sido aí uma formação de grandes pregadores e pastores aí na obra do Senhor. Então que Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês, e deixa o teu recado, Edu. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos.